Meus amados, nós iremos concluir hoje o capítulo 8 do Pregador. E recordando este capítulo 8, o Eclesiastes nos falou sobre o valor da liderança. Nós introduzimos o capítulo falando isso, sobre o valor da liderança. E o sermão intitulado, neste aspecto, eu chamei de submissão às autoridades. E o próprio Salomão, na posição de estadista, nós vimos naquele sermão que ele evocou o seu próprio exemplo, ele chamou a sua própria responsabilidade de liderança no Estado de Israel, assim por dizer. E ele construiu vários conselhos aos seus súditos, e deveriam ser aplicados a todas as esferas da vida. E nós aplicamos aqui no trato conjugal, nós aplicamos também no trato afetivo com os filhos, entre irmãos, irmãos com irmãos. Falamos também que devemos exercer o respeito à liderança empregado e empregador. E também falamos do valor no ambiente eclesiástico. Temos também líderes na igreja e nós devemos demonstrar zelo e respeito por eles. Isso não é somente a figura do pastor, são diáconos, são líderes de departamentos. Nós tratamos sobre isso. Quando mostramos que temos zelo pela responsabilidade de honrar a liderança que Deus nos dá, que foi constituída por Deus, meus amados, nós estamos demonstrando que estamos servindo a Deus assim. E ao mesmo tempo nós estamos confirmando no nosso coração, com as nossas atitudes, com o nosso respeito, aqueles a quem Deus deu a nossa vida para nos liderar. E aí eu repito, os filhos aos pais, a esposa ao marido, o empregado, o empregador, as ovelhas com seu pastor. Então, cada um exercendo e cumprindo o seu papel, vai atingir o alvo da vida, que é glorificar a Deus. Nós não esquecemos, irmãos, que fazendo assim, nós também demonstramos que estamos debaixo da maior autoridade suprema que existe, que é o Senhor. Todos nós somos servos de Cristo. O sermão seguinte, esse foi o primeiro sermão, a síntese do primeiro sermão. O sermão seguinte, do capítulo 8, só recordando aos irmãos, falou sobre a teologia da morte. E eu chamei aquele sermão de efemeridade humana. E onde Salomão evocou novamente a responsabilidade e um olhar acurado sobre a vida e sobre a morte. E vimos, meus irmãos, que nós não conseguimos olhar depois da curva. Eu usei essa expressão do pastor Hernandes Dias Lopes. Nós não conseguimos olhar depois da curva, porque nós temos limites. A nossa estrutura foi constituída por Deus assim. Nós, nessa matéria, eu falei para vocês, nós não somos eternos nessa matéria hoje presente. Ontologicamente, com respeito ao ser, nós temos limites. E porque temos limites, nós aprendemos Salomão nos mostrando e nos encorajando a confiar mais em Deus. E a colocar toda a nossa confiança e não nos desesperarmos se porventura nós estivéssemos atravessando quaisquer que sejam as dificuldades. E inerentemente, cada um de nós, irmãos, temos alguma dificuldade, atravessamos por alguma coisa. Isso também já mostra que somos todos nós limitados e que devemos confiar a Deus. E às vezes isso está no campo das emoções e as pessoas perdem o equilíbrio e acabam entrando em profunda contrição no sentido negativo e se entristecendo muito, mas Deus, confiando em Deus, Ele sara todas estas coisas. Nessas horas nós devemos, irmãos, quando passamos assim por esses momentos, nos entregar a Deus com fé, confiar nele e transcende todos os nossos limites. Se a gente não consegue transcender, irmãos, porque ontologicamente não podemos mesmo, há um Deus acima dos céus que transcende todas as coisas. É o Criador e nos ajuda a vencer os nossos grandes dilemas. Confie e entregue a Deus. Foi o que nós também falamos. E também temos que ter confiança
de que mesmo nessa estrutura mortal que nós temos, um dia há de se transformada. Deus um dia vai transformar o que é corruptível em incorruptível. Ele vai transformar um dia aquilo que se desfaz como o que nunca mais irá sofrer nenhum tipo de dano. Devemos viver então assim vida santa, sabendo que somos mortais, mas um dia o Senhor há de nos revestir da imortalidade. E um dia todos nós não estaremos mais presos em nossas limitações biológicas, ou mesmo a questão metafísica, a questão anatômica apenas. Nós iremos transcender um dia isso, irmãos. E nós esperamos aquele que virá dos céus para cumprir isso na vida de todos que creem. Os que forem arrebatados, nós mencionamos isso, ou aqueles que já morreram, já estão na glória e que voltarão com corpos glorificados. É a nossa esperança, meus irmãos. E isso extrapola a nossa razão. Neste sermão eu introduzi falando da questão humanista, como os homens tentam desmistificar a palavra. Mas isso extrapola a consciência humana efêmera, porque essas riquezas e promessas não estão fundadas na carne, mas naquele que falou, e o que ele falou jamais falhará. Amém? Então, se nós confiarmos em Deus, nós seremos vencedores nesses aspectos também. E no sermão de hoje, meus irmãos, Salomão nos reúne os seus discípulos para falar sobre a disposição do pecador em praticar o mal, a recompensa que isso trará ao pecador que vive constantemente pecando. Ele vai falar também de inversão de valores, que é quando um justo ou os justos atuam como se fossem ímpios, e ímpios que atuam como se fossem justos, apenas como se fosse. E depois ele vai levar a sua audiência a um olhar, mais uma vez, gracioso para as dádivas divinas, onde Deus nos concede nesta vida debaixo do sol. Então vamos ver como Salomão faz isso, e eu chamei esse sermão de hoje de o quebra-cabeça da vida. O quebra-cabeça da vida. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos à gloriosa palavra de Deus. Nós iremos ler o texto do Eclesiastes capítulo 8, versículo 10 ao versículo 17, e vamos encerrar este capítulo hoje, se Deus nos permitir. Assim também vir os perversos receberem sepultura, entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolongue, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra verdade sobre a terra. Justos, a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos, a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então, exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanhará o seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Só um momento, irmãos. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho,
que há sobre a terra, pois de dia nem de noite ver o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. Ainda que diga ao sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Vamos orar. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra que é viva e eficaz, verdadeira. E nós te pedimos, Senhor, que nos ilumine, nos mostre, Senhor, pela exposição da Tua sagrada lei, como nós devemos viver, ó Pai. Senhor, nós estamos nos expondo sempre à Tua palavra e nós nos chegamos a ela como sedentos, como famintos, como aqueles que precisam. Esta hora, Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Então usa-me como Teu mensageiro. Capacita-me, Senhor, para conduzir a palavra até os ouvidos dos meus irmãos com clareza. E faz, Senhor, nós te pedimos e rogamos o que não posso fazer, que é levar ao coração, pelo poder do Espírito Santo. Guia o Teu povo, Senhor. Aplique a Tua palavra e nos faça, Senhor, vivê-la cabalmente, e isso possa alegrar Teu coração, Senhor. No nome de Jesus rogamos. Amém. Podem sentar. Por que eu chamei o sermão de hoje de o quebra-cabeça da vida? Você já montou um quebra-cabeças destes complexos? Não aquele simplesinho, mas um quebra-cabeça complexo. Você vai juntando as peças, você vai dando a forma, você vai dando a imagem que você pretende montar. E tem momentos que você percebe e tenta encaixar uma pecinha para dar continuidade, e aquela peça, determinada peça, aquela formatação, ela não encaixa, porque ela não é idêntica, ela parece apenas. E mesmo que seja parecido, se encaixar, o desenho não for seguindo a métrica, ficar simétrico, não vai dar certo, você vai precisar retirar, não faz sentido colocar aquela peça ali, mesmo que o formato seja próximo. Então você tem que buscar a peça exata, a peça ideal que vai se encaixar naquele esquema. E muitas vezes, muito exaustivo, demoram dias para você fazer essa montagem, arrumar aquilo adequadamente. Mas, ali no meio de tantos pedacinhos, tem uma peça exata que vai se encaixar perfeitamente a montagem, que vai chegar até o fim, naquele contraponto que você vê, você vai dizer, a contraprova é de fato essa peça aqui. No seu exaustivo e paciente dever e dedicação, no seu escrutínio e na sua averiguação, você quer montar perfeitamente. A vida é um quebra-cabeças, neste sentido também. A gente às vezes imagina que a peça vai se encaixar, e a gente se depara com a realidade que não deu, que não dá. Precisamos nos mover e movimentar aquele tabuleiro até achar a peça que vai se encaixar perfeitamente. Existem muitas coisas na vida, meus amados ouvintes e irmãos, que não fazem sentido. Na peça, no quebra-cabeça, pode estar no lugar errado. E Salomão chama isso de vaidade de vaidades. É aquele sentido da vida que é como o vapor. Você já está acostumado, você já está familiarizado com essa expressão até aqui. Vaidade é vapor, é efêmero. Não faz sentido. Não há razão para ser.
Não há razão de estar ali. Às vezes a sua vida, no quebra-cabeças da vida, está deslocada. Às vezes você se sente deslocado na vida. Às vezes você acha que a sua vida não progrediu para aquilo que deveria estar. E você se sente deslocado, deslocada. A vida tem essas coisas. Esses sentimentos sondam os nossos corações. E aqui no verso 10, o pregador vai nos mostrar uma peça que não se encaixa, irmãos. Que não faz sentido neste quebra-cabeças da vida debaixo do sol. O mundo que desconhece quem de fato merece ser honrado. Veja o verso 10 comigo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Geralmente o mundo que nós vivemos, debaixo deste sol, os nossos heróis são esquecidos. Se você pensa que vai ser lembrado por toda a vida por gestos de bondade, por favor, meu irmão, põe o pé no chão e saiba que os homens naturalmente esquecem toda a benfeitoria que é feita a eles. A gente não pode garantir que o bem que você faz a alguém será lembrado toda a vida. Pais veem esse dilema ao longo de suas vidas. E muitos de vocês que me ouvem essa manhã podem confirmar muito bem isso. Filho que você dedicou a vida inteira virar as costas para você e nem lembrar de você. Você no auge de sua velhice, nas suas limitações físicas, às vezes cheio de filhos, dedicou-se e eles não voltaram. A vida tem essas coisas, irmãos, e é uma peça que não se encaixa. Não deveria se encaixar. Mas para viver com sabedoria nesta vida, nós precisamos encarar essas realidades de perto, de frente. Geralmente os nossos heróis são esquecidos. O que mais vemos por aí, meus irmãos, são, de fato, aqueles que viveram de maneira desonestas, que viveram de maneira perniciosa, serem aclamados e serem lembrados. Nós vemos os seus monumentos espalhados nas cidades, nós vemos os seus bustos nas faculdades, nós temos as suas biografias reproduzidas ao longo da história, ouvimos os seus discursos na academia, nós vemos na retórica dos parlamentares a memória daqueles que usurparam uma posição que não lhes pertencem. As suas memórias são trazidas à vida, quando na verdade deveriam ser esquecidas. Homens que são lembrados por aquilo que nunca fizeram verdadeiramente. Ainda há aqueles que recebem honras por obras que nunca realizaram. Esta é a realidade da vida debaixo do sol, desde que homem é homem, desde que existe a humanidade. Então essas pessoas, via de regra, são enterrados, como Salomão está dizendo, com honrarias. Honrarias que eles nunca mereceram. Eles são lembrados no decorrer da história e das gerações como verdadeiros heróis que simplesmente não foram. E os nossos verdadeiros heróis são desconsiderados e são tratados como indigentes na história. Isso é verdade, irmãos. Quem aqui lembra? Quem de nós lembramos de Machado de Assis? Quem é que lembra de Carlos Gomes? Talvez esses nomes para alguns sejam estranhos mesmos, porque desde a escola muito pouco é mencionado, a sua história muito pouco é contada. Quem é que fala a respeito de José Bonifácio? Quem é que lembra dos atos heróicos da princesa Isabel? Dom Pedro é caricaturado como uma figura desprezível. Vocês sabiam disso? Como alguém gordo, comelão, sem controle emocional. Nada disso. A história de homens e mulheres notáveis foram suprimidas ao longo da história e outros foram assumindo a hegemonia de quem deveria ser lembrado. Homens como Paulo Freire é colocado como
heróis da educação. Lampião, Maria Bonita, são aclamados, e outros, eles nunca foram, esses aí, os nossos verdadeiros heróis. A expressão que nós vimos aqui, perversos recebem sepultura e entram no repouso, é Salomão dizendo que a humanidade sempre caminha assim, dá honra a quem não merece, fazendo receber uma posição na história que nunca construíram. E às vezes, meus irmãos, na sua história, que você, quando eu mencionei esses gigantes da nossa história, você pode dizer: ô pastor, eu sou tão pequeno comparado a eles. Mas irmãos, você também está construindo alguma coisa. Você também está construindo um legado, e está deixando um legado. E muitas vezes você se vê nesse dilema: o seu esforço não está sendo lembrado, suas dedicações não estão sendo bem pontuadas. Eu quero lhe dizer que isso não deve perturbar o seu coração. Não deveria ser assim, mas essa peça desencaixada, muita gente quer encaixar no quebra-cabeça da vida. O pregador continua falando, ao passo que os que enfrentavam, ao passo daqueles que entravam no lugar santo, foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Num contexto imediato, seriam aqueles que sempre honraram a Deus, que sempre serviram ao Senhor. Israel sempre na história esqueceu dos seus grandes heróis. Eles não lembravam de Elias o tempo inteiro. Eles não lembravam de Eliseu o tempo inteiro. Eles não lembraram de Davi o tempo inteiro, nem do seu pregador, o Eclesiastes, a vida inteira, ou de Moisés. Se eles lembrassem os feitos e os atos heróicos desses homens, e o testemunho que eles deram ao longo da história, o legado que eles deixaram de fé, muita coisa em Israel seria suprimida, seria impedida. Mas trazendo para o nosso tempo, assim também vive o nosso povo. Assim também vive muitos da igreja. Quem deveria ser lembrado, simplesmente esquecido. Quem plantou dignidade, muitas vezes, quando não está alinhado num sistema corrupto dos ímpios, são simplesmente descartados. Isso chega a ser, meus irmãos, imoral. Não há moralidade nisso. Isso não é honesto. Mas é assim que a humanidade caminha. É como que Salomão estivesse dizendo a nós, à sua audiência, que esta peça no tabuleiro da vida não se encaixa, não faz sentido. Ele disse: tudo isso é vaidade, no final do verso. Essas coisas não fazem sentido. O observador da vida estava vendo isso. Era a realidade do seu tempo, é a realidade do nosso tempo. Observar, meus irmãos, simplesmente não vai mudar os fatos, mas nos dará sabedoria para transitar entre eles. Salomão não pôde mudar essa realidade. Na verdade, nenhum de nós podemos mudar, porque os homens caminham dessa forma porque foram corrompidos pelo pecado. E porque a corrupção é o pecado que destruiu as suas integridades e deformou o seu caráter, eles, cegos no pecado, não conseguem perceber que caminham para a grande destruição. Nós observamos, e Deus nos dá a clareza para podermos viver a vida com sabedoria e transitar bem, emocionalmente também, diante dessas realidades. A humanidade procura esquecer e relega, meus irmãos, por causa do pecado, o maior homem que já viveu sobre esta terra. Eles se iludem com a vaidade de suas vidas de maneira insensível, a saber daquele grande ato heróico que o nosso Senhor Jesus fez na cruz, do maior exemplo que Ele nos deixou, quando Ele morreu dependurado naquele madeiro para comprar a vida de todo aquele que crê. Ninguém jamais fez tamanho ato heróico quanto o nosso Senhor Jesus na cruz. Toda a humanidade se curva diante dessa verdade, ou deveria se curvar diante deste ato heróico do nosso Senhor Jesus, e deveria olhar aquele gesto que Ele fez na cruz como o maior gesto do maior homem que essa humanidade pôde ver. Mas simplesmente isso é esquecido também.
Isso não faz sentido. Mas enquanto estiverem aqui, irmãos, homens santos na história, aquele ato de Jesus jamais será esquecido, sempre será lembrado. Nós hoje iremos celebrar a ceia, nós estamos lembrando do ato de Jesus Cristo, até que Ele venha novamente aqui para debaixo deste sol, até que Ele venha todo-poderoso, e dessa vez, vestido de glória, nós pregaremos a sua história, nós anunciaremos a sua memória, até que Ele volte, nós viveremos para honrá-lo. Porque Ele é o digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa glória e toda a honraria. Salomão vai dizer também que o que atenua esse tipo de comportamento em uma humanidade é a sensação, é o sentimento de impunidade. O que leva as pessoas a atenuarem isso, a considerar que não faz muita diferença viver desse jeito, é muitas vezes esse sentimento que eles trazem no coração de impunidade. Isso os põe em constante disposição a pecar. Vejam comigo, olhinhos no texto, verso 11. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Irmãos, o sentimento de impunidade lança os homens que não temem a Deus a um abismo cada vez mais profundo em suas vilezas. No entanto, a vingança, a recompensa, o Todo-Poderoso, virá e não tardará. Mesmo que para muitos com esse sentimento de impunidade, pense que Deus não está olhando e que não dará o pagamento. Pode passar aos seus olhos desapercebido, mas de Deus não. As pessoas podem achar que não serão punidas, mas um dia eles pagarão a conta. Ou eles se darão de frente com aquele que tudo vê e que nada se esquece. Mesmo que tarde, meus irmãos, cada ímpio um dia responderá a cada ato vil que ele praticou, cada ação perversa que ele realizou, cujo coração não se arrependeu. Ele dará conta no dia do juízo. Todas as obras estarão diante de Deus, e estarão diante deles também para a sua vergonha e sua eterna destruição, num lugar onde há choro e ranger de dentes. Logo você que me ouve aqui esta manhã, não se iluda com este sentimento. Salomão está lhe chamando a atenção. Não se iluda com o sentimento de impunidade. Muitas vezes você está praticando o mal e você está multiplicando o mal sobre você mesmo. E muitas vezes você está pensando que está levando vantagem nestes atos deploráveis que você está praticando. Mas saiba que um dia você vai estar diante daquele que tudo vê, que tudo registrou. E um dia neste dia você não poderá fugir. Tome cuidado com o caminho e com as práticas da vida que você tem levado. Porque tudo que você planta, tudo que nós plantamos nessa vida, haverá uma colheita. Nós colheremos aqui e também no além. Você pode me dizer, ouvindo isso que eu estou te falando, calma lá, pastor. Eu não sou essa pessoa tão atroz assim. Eu não sou essa pessoa caricaturada desse jeito. Eu nunca estuprei ninguém. Eu nunca tirei a vida de ninguém. Eu nunca fiz um assalto à mão armada. Eu pago as minhas contas em dias. O Senhor não falou aí de heróis? Eu tenho honrado os meus pais, eu tenho honrado meu pai, eu tenho honrado minha mãe na sua velhice, eu tenho guardado a memória dos meus pais que faleceram. Outro também pode me dizer aqui, pastor, eu tenho sido um bom pai, eu tenho sido um bom marido, eu tenho usado das minhas responsabilidades quanto ao trato com minha esposa, no cuidado dos meus filhos.
Mas eu quero lhe dizer que isso não é suficiente. Eu quero lhe dizer que a prática desses atos, ou a falha, na verdade, desses atos que você está praticando e que é louvável de se reconhecer, a falha em uma dessas coisas, em reconhecer esses atos louváveis, a maior falha é você não reconhecer que você é pecador. A maior falha é você não se curvar diante de Cristo. É você não entender que Jesus Cristo é o suficiente Salvador e que esses atos que você está fazendo, que são honráveis sim, mas que não são suficientes para te salvar. Você não pode fiar a sua vida nisso. Você não pode fiar o seu futuro nisso. Você tem que ter este legado, sim, mas isso não te salva. Isso não perdoa os seus pecados. Todo homem de bem deve viver assim, deve ter esse testemunho, mas o que salva é um coração quebrantado e humilhado aos pés de Jesus Cristo. Por isso, não se iluda com o sentimento de que você não será julgado ou você não estará diante de Deus. E não são essas boas obras que te livrará nesse dia. Você talvez possa dizer que certos atos bons podem garantir você ao céu. Você está enganado. Ninguém sobe no céu com escadas que ele mesmo monta. Nós só subimos aos céus e só subiremos aos céus pelo que Cristo fez na cruz, pela morte, pelo sangue dele que nos cobre, pelo sangue vivo, vermelho carmesim de Jesus Cristo. Então, esse sangue pode te lavar essa manhã. Você pode parar a sua vida inconsequente agora. Você pode olhar para a sua vida impotente. Você pode olhar para todos os seus esforços e compreender hoje, nessa franqueza de Salomão, que o que você mais precisa é de Jesus. Que o que você mais precisa é do ato heróico de Jesus. Que você mais precisa é de se cobrir, não de atos de bondade. Sim, atos de bondade são coisas que fazem parte e devem fazer parte do nosso cotidiano, mas você deve se cobrir com a graça de Cristo, o sangue de Jesus na sua vida. Não adianta viver impiamente. Não adianta fazer vista grossa para essa vida que você tem levado. Veja o que Salomão vai dizer no verso 12 e o verso 13. Olhinhos no texto. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os seus dias se lhe prolonguem, eu sei que bem sucede aos que temem a Deus. Salomão está dizendo que a bênção, na verdade, meu querido ouvinte, irmão em Cristo, a bênção de verdade está sobre aquele que pratica a justiça. Você quer se sentir um homem bem-aventurado? Ande na justiça, pratique a justiça. Como aqueles que agradam a Deus com as suas próprias vidas. Os que temem ao Senhor, Salomão está dizendo em outras palavras, Deus lhe conservará o bem. Deus guardará a sua vida. Você não precisa manipular nada. Você não precisa pintar um quadro estranho da vida para poder se sair bem nela. Você precisa viver de maneira honesta, de maneira pura, de maneira santa. O Eclesiastes está por certo, ele diz, eu bem sei que o Senhor fará o bem àqueles que o temem. Então você deve temer ao nome do Senhor, que é maravilhoso. E certamente ao temer a Deus, Ele há de te abençoar, verdadeiramente Ele vai abençoar a sua vida, se você passar a temê-lo, se você abandonar o pecado e passar a temer a Ele. Não haverá outra forma da bênção de Deus vir sobre você. Você acha que os resultados que você tem colhido na vida, em consequência das manobras pecaminosas que você está fazendo, é a bênção de Deus? Não é, meus irmãos. Na verdade, ó amigo ouvinte, você está sendo entregue a estas coisas para que o seu pecado fique apenas atenuado, mas condenação maior está se multiplicando sobre você. Abandone a vida de pecado. Creia em Jesus Cristo e a tua vida será bendita. Teu viver será honroso. Esta é a confiança e a segurança
meus irmãos e amigo ouvinte, que devemos ter enquanto vivemos nesta vida debaixo do sol, enquanto nós vemos tantas práticas injustas, tantos poderosos que detêm o poder da mídia, que detêm o poder das riquezas, e que multiplicam não somente a sua perniciosidade, como também aqueles homens que não demonstram nenhum pingo de misericórdia e praticam todo tipo de ato odioso. Nós precisamos olhar como o Eclesiastes está olhando. O que se entrega a Deus terá o bem de Deus. Entregue a sua vida hoje a Deus e você terá o bem de Deus para você. Saber que Deus é por nós e está sobre aquele que a sua vida evoca agradá-lo. Pense em a sua vida glorificando a Deus. Você quer ter uma vida brilhante, uma vida realmente honrosa nesta vida? Tema a Deus, ame a Deus, siga a Deus, procure vivê-lo para agradá-lo, procure temer o nome santo do Senhor. O pregador está dizendo que enquanto os perversos estão iludidos ou achando que estão indo tudo muito bem, praticando o mal, quanto mais eles praticam a maldade debaixo deste sol e alongam as suas vidas na prática perniciosa, na realidade, mais e mais, eles estão avultando a ira de Deus sobre eles. Se você está aqui, está enquadrado nessa situação, saiba que você corre um perigo eterno. A ira de Deus pode estar sobre você, pecador que não se arrepende dos seus pecados. Pode não, na verdade está. Veja o que o sábio pregador diz, na parte A do verso 13. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Isso aqui parece um pouco contraditório. Porque no verso anterior ele havia dito que pecadores alongam as suas vidas. No verso 12 ele disse isso. Na prática do pecado. E no mesmo fôlego, no verso seguinte, ele vai dizer categoricamente que o perverso, ou seja, o pecador, não prolongará os seus dias. O que isso vem a ser, meus irmãos? É contraditório? Não. A expressão aqui, não prolongará os seus dias, é o sábio rei dizendo, ou referindo-se aos ímpios, que transmite a ideia de que os ímpios, na multidão dos seus pecados, não poderão viver eternamente, jamais. Não prolongará os seus dias implica dizer que os ímpios não convertidos, as pessoas que não se convertem, estão na sua impiedade, morrerão debaixo deste sol e também morrerão para além na eternidade. Não prolongarão os seus dias. Morrerão eternamente nos seus pecados. Levarão para além da sepultura os seus atos. Essa coisa de que dizem aí, de que o homem não leva nada dessa vida, é mentira. O pecador leva os seus pecados. Cada um deles, assim como os justos, levam os seus atos de justiça também. Os pecados dos ímpios os condenarão à eternidade. E João, um dia em Apocalipse, no capítulo 2, diz que isso é o dano da segunda morte. Mas eu quero que você abra comigo, por favor, Apocalipse capítulo 20. Leia comigo o verso 12 ao verso 15. Para a gente ter uma realidade mais ampliada dessa questão desse dano para o além da vida, debaixo do sol. Apocalipse capítulo 20, verso 12 ao verso 15. João escrevendo: vim também os mortos, os grandes e os pequenos. Aqui grandes e pequenos é ricos e pobres, não é estatura que ele está dizendo, é classe social toda, todos. Postos em pé diante do trono, diante de Deus. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Está vendo? As obras acompanham, os atos acompanham. Segundo as suas obras, conforme se achavam escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso 15: E se algum homem, seja grande ou pequeno, seja rico ou seja pobre, não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse sofrerá a segunda morte. Veja também o verso 6 do capítulo 20. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Amém. Você quer fazer parte desses santos que são considerados justos, bem-aventurados? Você deve temer a Deus. Você deve arrepender-se dos seus pecados. Você deve lavar a sua vida no sangue de Jesus. Veja também o que, agora volta para o Eclesiastes, no capítulo 13, na parte B. Na parte B, o pregador, ele fala assim: será como a sombra, ele está falando dos ímpios, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Os ímpios, na verdade, meus irmãos, perderão as suas vidas e passarão à semelhança da sombra. É como que a noite, a escuridão da noite dá lugar ao dia quando o sol desponta, quando a alva rompe. Assim as suas vidas serão tragadas, de uma hora para outra. Em um momento, passarão, eles sofrerão a morte e a morte eterna. Ouça, você que me ouve aqui esta manhã, isto é verdade, não é mentira, não é utopia. Deixe de viver de uma vida procrastinando do pecado. Porque um futuro desastroso e eterno de perdição e morte eterna aguarda você, caso você não se arrependa. Você que me ouve aqui pessoalmente ou que me acompanha pela internet, não é utopia o que eu estou falando, é verdade. Não queira que a tua vida se encaixe nesse tipo de tabuleiro. Sabe qual é a peça da vida que está lhe faltando? Sabe qual é a peça do tabuleiro da vida de verdade que está faltando a estes homens? E talvez para você que me ouve aqui, chama-se arrependimento, contrição, confissão de pecado, rendição a Cristo. Está lhe faltando isso. Talvez você seja um boa praça. Você precisa acordar, porque isso não é suficiente. Talvez você pode ser um bom filho, um marido exemplar, um bom funcionário, uma pessoa muito boa, ou esteja aqui sendo um bom crente. Sorriso largo, abraço caloroso, mas está lhe faltando isso: arrependimento, contrição, confissão de pecado. Está lhe faltando Cristo. Esta peça está lhe faltando. Mas se ela se encaixar hoje, quando ela se encaixa na vida de um pecador arrependido, ela forma uma cruz. Ela aponta para o maior dos heróis, que é Jesus Cristo, que um dia virá vitorioso, montado em um cavalo branco, para dar a vida eterna a todos que creem. Talvez lhe falte esta peça para que a cruz de Cristo faça sentido na sua vida. Talvez você ache que a cruz não faz sentido, mas ela faz sim de fato, se chegar à tua vida verdadeiro arrependimento, se você se quebrantar verdadeiramente, se os pecados que você pratica, você confessar e deixar, e você estiver rendido aos pés de Cristo, a cruz dele lhe fará sentido para a sua vida. A cruz dele fará sentido para a tua vida de crente. Aquele que virá com a espada afiada um dia
que tem os olhos como chama de fogo, que está vestido de manto tingido de sangue, e na sua coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um dia ele virá e você poderá estar com ele, cavalgando também em outros cavalos brancos, lutando com ele, governando com ele. Ele que virá e julgará este mundo, onde nunca mais veremos estas coisas, onde todas as peças se encaixarão perfeitamente. Veja o verso 14, por gentileza, irmãos. Agora o pregador vai mostrar a inversão de valores. Inversão de valores é outra peça que não se encaixa nesta vida. Quando os justos procedem como se fosse ímpio, ou como o ímpio procede como se fosse justo. Há ainda outra verdade sobre a terra, outra coisa que não faz sentido, outra vaidade sobre a terra, ou outra coisa que não faz sentido. Justos que procedem segundo as obras dos perversos, e perversos que sucedem segundo as obras dos justos. Digo que isso também não faz sentido, é vaidade. Olha, perversos suceder como justos, isso a gente de cara já diz logo, é hipocrisia. Não é verdade, irmãos? É hipocrisia, isso é falsidade, é usurpação. E a gente tem aquela cólera, aquela ira santa, né? Quando a gente vê isso. Geralmente essas pessoas fazem isso para tirar vantagens. E na verdade os seus atos não são verdadeiros. Mas justo proceder como ímpios, meus irmãos, isso é descabido. E eu quero falar aqui para nós crentes. O observador da vida está dizendo que isso não faz sentido. Não faz sentido na vida do cristão viver assim. É inadmissível quando um cristão compactua com obras que são desapropriadas de Deus. São desapropriadas de Deus. É uma forma inadmissível de viver. É impróprio para nós que os nossos testemunhos de vida tenham traços de impiedade, meus irmãos. Se na sua vida há frivolidade em sua boca, se na verdade não há sinceridade no teu viver, crentes que vivem intempestivamente, com toda a palavra torpe na boca, pessoas que se dizem crentes, mas o seu testemunho não condiz com essa verdade. Então, há uma vergonha que todo dia aponta os seus atos. A sua consciência dói, você sabe muito bem disso. Uma história marcada de deslizes corriqueiros, que sempre tem algo de ruim para ser apontado. Está na hora de consertar isso. Está na hora de abandonar esse tipo de vida. Não é cabível isso para você mais. Você precisa mudar, você precisa abandonar isso. Você tem que assumir a postura de um crente de verdade. Você tem que ter os elementos daqueles que foram salvos e lavados de verdade. Você não pode brincar de ser crente. Você tem que abandonar isso. Meu irmão, quem é justo deve viver com retidão. Salomão está mostrando que os justos procedem de uma forma justa, ou devem produzir frutos de justiça. Eles não podem inverter os valores. Nós não podemos viver uma vida invertendo valores. Na igreja você é crente, lá no fundo você é um demônio. Lá no mundo você é um demônio. Na igreja, no banco você abre a Bíblia, mas você nunca faz isso durante a semana. Você não ora, você não tem vida piedosa. Você parece com qualquer mundano do seu trabalho. Ninguém olha para você e diz que você é crente na faculdade. Ninguém olha para você na sua vizinhança e diz que você é crente. Mau testemunho sobre mau testemunho é o deslize da vida. É a vida falha, é a vida manca. Você não pode inverter valores. Você foi lavado por Cristo. Você deve viver uma vida brilhante. Tenha cuidado, você que está aqui me ouvindo essa manhã, meu irmão em Cristo, e que precisa consertar isso. Cuidado com isso, isso é uma verdade. Você está se sabotando, cuidado. Pessoas que se dizem ser sinceras com Deus, mas na verdade são verdadeiros ímpios. Não brinque de ser crente, porque no dia você vai ficar. Você vai ficar. Deus não vai levar meio crente para o céu. A salvação é integral.
E é de fato que você não ganha ela pelos seus atos. Nós já falamos isso aqui. Mas você tem responsabilidade com os seus atos. O meio crente vai ficar. O meio crente que morre vai para o inferno. Veja o que Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santos, todos vocês sejam santos em tudo que fazem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Você tem que ter vida reta e santa em tudo. Este é o padrão dos justos. Agora Salomão vai voltar o seu olhar para a dádiva de Deus e manifestar esta dádiva que alçam as coisas mais básicas e elementares da vida. Justamente as coisas mais óbvias da vida são tocadas pela graça de Deus. Veja o verso 15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanha o seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Verso 16. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono dos seus olhos. Salomão está dizendo simplesmente aqui que a melhor coisa que existe para todos nós nesta vida é saber que Deus está amparando as nossas vidas cotidianamente. É saber que Deus está provendo tudo para nós. Porque Deus sustenta a vida, meus irmãos. Você está aqui porque Ele está te sustentando. Você veio aqui ouvir essa mensagem porque Ele te trouxe aqui. Deus é que perdoa o seu pecado, pecador. Deus é que lhe dá a oportunidade de ter nova vida. Deus é que promove a salvação. Ele é que pagou o preço que você não podia pagar. Ele é que resolveu o seu futuro que você não podia resolver. Deus dá tudo o que nós precisamos. Nos dá disposição para trabalhar, nos dá certeza de que nossos investimentos vai dar certo quando nós aplicamos com coração diligente. Não há nada melhor para o ser humano do que ele viver e perceber que Deus está cuidando dele. Não há nada melhor do que você sair daqui esta manhã dessa mensagem por essas portas e saber que Deus te acompanha, que Deus está com você, que Deus está sobre você, que você vai virar a esquina e vai virar a esquina em paz porque Deus está com você. E se você tombar ali na frente, você vai se encontrar com Ele. Não há nada melhor, meu irmão, para um homem do que essa verdade. Poder dizer, eu me sinto abençoado, eu me sinto alguém feliz, eu me sinto alguém satisfeito, porque eu sou fruto da misericórdia de Deus, porque eu vejo a sua graça sobre mim todos os dias. Não porque eu mereça, mas porque Deus é justo e fiel. Porque Ele, pelo seu amor, tem provido tudo para mim. Se eu tomei um café, Ele me deu. Se você vai forrar o seu estômago hoje, meio-dia, é porque Ele te deu, mesmo pouco ou não. Deus tem cuidado, meu irmão. E mesmo que você não coma hoje, isso não garante que você nunca mais vai comer, porque Deus provê. Deus dá, nós precisamos crer nisso. Você precisa ter este olhar. Talvez a sua vida que não há alegria no seu coração, porque Salomão diz que essas coisas trazem um coração alegre. Talvez lhe falte alegria, ou você esteja entristecido ou resmungando da vida, porque lhe falta esta percepção. Deus está sobre aqueles que o temem. Esta contemplação deve ser nossa, é verdadeira, deve ser minha e sua. Nós precisamos ver que Deus está alçando as nossas vidas no caráter das suas dádivas divinas, nos forrando, nos cobrindo com sua graça, diariamente. Se tem alguma coisa aqui que nós podemos nos alegrar nesta vida, é isso, saber que um Deus acima do sol, o Todo-Poderoso, está cuidando de nós. Ele não nos deixou à toa, Ele não nos deixou abandonados. Quando Jesus esteve aqui, Ele disse, eu vou, mas eu voltarei, e eu envio para vocês um outro Consolador. Deus está conosco, meus irmãos. Por isso, nós devemos aproveitar esta vida. Você precisa saber viver esta vida. Você precisa aproveitar a vida debaixo do sol.
Você precisa aprender a desfrutar esta vida debaixo do sol. Tem muita gente que não consegue desfrutar a vida debaixo do sol e usar as coisas que Deus dá. Tem pessoas que escondem dinheiro debaixo do colchão e não tem coragem de levar a família ali. Eu vou dizer o Antônio ali para comer um cafezinho gostoso, né? Que é caro. É caro. Você pode, vá tomar o café no Antônia. Se não dá para ir no Antônia, vai na série Josefa. Josefa, tem Josefa aí? Não tem Josefa não, né? Mas olha, precisamos viver a vida com sabedoria e desfrutar a vida. Talvez lhe falta alegria, porque você não sabe desfrutar da vida, dos dons que Deus tem te dado, das dádivas que Ele tem lhe dado. Não há ninguém aqui que pode se dizer que não é bem-aventurado por Deus. Você tem que saber viver. Mesmo, meu irmão, você precisa desfrutar, mesmo que estas dádivas que você vai desfrutar seja o produto de árduo trabalho. Talvez você aqui me ouve, trabalha muito, se esforça muito. Sim, é a sua dignidade, mas você deve desfrutar do fruto disso, mesmo que não haja descanso, muito descanso para você, como Salomão está dizendo aqui, porque tem homens que trabalham que nem dormem direito. Porque trabalham. Evidentemente, a nossa vida não deve ser só trabalhar, mas nós devemos desfrutar do fruto do trabalho. Porque a vida é efêmera e passa. Se você não gastar o dinheiro, vai vir outro que vai gastar no seu lugar. O Criador provém todas as coisas para nós e nós devemos desfrutar. Essa peça do quebra-cabeça da vida, meu irmão, precisa ser muito bem encaixada. Nós não podemos guardar no bolso. Nós precisamos ter em vista que Deus é soberano e que o seu alvo todos os dias, o alvo de Deus todos os dias, sabe qual é? Proteger você, lhe guardar. Você tem dúvida disso? Ele está te guardando e guardará você para a eternidade. Sabe onde nós estaremos escondidos para sempre? Debaixo das asas do Altíssimo. Isso sim faz todo sentido para viver. Eu vou viver a minha vida aqui, eu vou me esforçar e dedicar, vou aplicar a minha vida, eu vou usufruir do que Deus me dá, mas sempre lembrando disso, um dia eu estarei debaixo das tuas asas. O pregador vai concluir, meus irmãos, esse capítulo, dizendo que jamais nós poderemos compreender, apesar disso, de desfrutar essas coisas, nós jamais compreenderemos na plenitude tudo a forma soberana de Deus mover e agir sobre nossas vidas. Então contemplei, no verso 17, toda a obra que Deus fez de Deus, e vi o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem não a descobrirá, não a entenderá, e ainda que diga ao sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Porque, meus irmãos, nós somos limitados. Nós somos pequenos, Deus é grande, criativo, soberano e excelso. Nenhum de nós fomos dotados aqui exaustivamente a conhecer a Deus que é infinito. Conhecer as suas maravilhas e seus milagres neste tempo, Deus nos concede. Nós cremos que é um Deus do impossível, meus irmãos, que realiza coisas impossíveis. E que faz coisas e que chama a coisa que não existe como se existisse. E traz a realidade daquilo que a gente não vê para o nosso tempo. Deus é que dá um novo coração. Você sabia que o novo coração é só uma obra milagrosa? Deus dá um novo coração. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós contemplamos. Esse é o Deus que nos deixa extasiado. Esse é o Deus que na nossa insignificância, cada um de nós aqui, a cada dia, devemos nos aproximar mais do seu infinito favor. Amém? Que Deus abençoe e aplique essa palavra no coração da sua igreja.